Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, encorajamento e instrução para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Orações dos Salmos. Esse será o episódio número 22. Semana passada, no episódio 21, falamos sobre o tema A Oração do Bom Governante, Salmo 72, não deixe de assistir e ser edificado. Hoje vamos falar de um salmo profético. Há vários salmos que profetizam diferentes aspectos da vida, vinda, poder e sofrimento do Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. O de hoje fala de um sentimento muito humano que o nosso Senhor Jesus teve. A ausência e aparente desamparo de Deus para com ele. Você já se sentiu assim? Então vamos ler o Salmo 22. Salmo 22, a oração do desamparado, e esse é o tema de hoje. Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás tão distante de meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti e tu os livraste. Clamaram a ti e foram sim libertos. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Mas eu sou um verme, não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor, que Ele o livre, que o liberte, se dele se agradar. Na verdade, tu me tiraste a salvo desde o ventre da minha mãe e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Sim, fui colocado nos teus braços ainda assim que nasci. Desde o ventre de minha mãe tem sido o meu Deus. Não permaneças distante de mim, pois o sofrimento está próximo e ninguém mais pode me ajudar. Meus inimigos me rodeiam como touros. Sim, touros ferozes de Bazã, uma região de Israel, me cercam, abrem a boca contra mim como leões que rugem e despedaçam a sua presa. Minha vida é derramada como água, todos os meus ossos estão desconjuntados, meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro, minha língua está grudada ao céu da boca. Tu me deitaste no pó à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perversos me cerca. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, meus inimigos me encaram e me desprezam. Repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minhas vestes. Ó Senhor, não permaneças distante, és a minha força, vem depressa me ajudar. Livra-me da espada e não permitas que esses cães me tirem a vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos bois selvagens. Proclamarei então o teu nome aos meus irmãos. No meio do teu povo reunido te louvarei. Louve ao Senhor todos os que o temem. Glorifiquem-no todos os descendentes de Jacó. Referenciem-no todos os descendentes de Israel. Pois ele não desprezou nem desdenhou o sofrimento dos aflitos. Não lhes deu as costas, mas ouviu os seus clamores por socorro. Eu te louvarei e cumprirei meus votos junto àqueles que te adoram. Os pobres comerão e se saciarão. Todos os que buscam o Senhor o louvarão e terão o coração cheio de alegria sem fim. Toda a terra reconhecerá o Senhor e se voltará para ele. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor reina e governa sobre todos os povos. Que os ricos da terra também celebrem e o adorem, todos os mortais se prostrem diante dele, todos cuja vida terminará como pó. Nossos filhos também o servirão, as gerações futuras ouvirão sobre o Senhor, proclamarão sua justiça aos que ainda não nasceram e falarão a respeito de tudo que ele fez. Este é o Salmo de número 22 até o verso 31. É um salmo mais longo, mas é um salmo que fala do sofrimento do Messias, um salmo
profético. A oração do desamparado é o tema que eu dei. Ela começa com esse impactante brado que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz, descrito em Mateus 27 e Marcos capítulo 15. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me desamparaste? Pois é, queridos, até o nosso Senhor Jesus Cristo se sentiu desamparado pelo Pai em sua hora de maior necessidade e dor. Seu clamor, cheio de humanidade, deixou de lado o seu racional e o seu espiritual, que sabiam sim que o propósito da sua vinda passaria por essa situação. Poucos dias antes, Cristo havia orado no Getsemane para que, se possível, o Pai o livrasse do terrível cálice que ele estava ali na cruz tomando. Qual era esse cálice? Assumir sobre si os pecados de toda a humanidade, os seus e os meus também. Não era fácil. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo nunca pecou. Aquele que não pecou em tempo algum, voluntariamente, em espírito e com entendimento, assumiria a pena de morte e o sofrimento em nosso lugar. Porém, na hora da dor, na carne, ele clamou: por que, Senhor, o Senhor me desamparou? Ali na hora, sentindo a lancinante dor física e, pior ainda, o peso de levar em suas costas, na cruz do Calvário, as nossas transgressões, ele vivenciou o que o pecado causa: a separação do nosso Criador. É isso. Porque Deus não quer que pequemos? Porque Ele fala para nós santificarmos a nossa vida? Porque o sangue de Jesus Cristo nos lava do pecado? Porque o Senhor Jesus Cristo é o Salvador dos pecados do seu povo? Porque o pecado destrói, o pecado separa, o pecado nos separa de Deus. Ele é a paga de comportamentos insensatos. E a olerite, o dinheiro, o olerite inexorável que nos afunda para longe do Pai, está escrito: o salário do pecado é a morte. Você peca sem parar, chega todo mês um olerite com um pouquinho de morte para você e para mim. Claro, todos somos pecadores. O problema está em voluntariamente nós nos entregarmos ao pecado e não pecarmos por causa da nossa natureza que está sendo transformada em Cristo, e por isso nós corremos aos pés do Senhor Jesus Cristo, nosso advogado, para pedir perdão. Bom, mas quando o salário do pecado chega, nos sentimos vulneráveis, como Cristo se sentiu, abandonados e vazios. Não é assim? Quando nós pecamos, nós nos sentimos mal, nossa consciência nos acusa, nós corremos aos pés de Cristo dizendo: Senhor, Senhor, Tu és o único que pode me trazer de volta, me traz de volta, Senhor. O Senhor, só o Senhor, a Tua companhia pode me salvar. Por isso, queridos, precisamos vigiar para não cairmos e pedirmos perdão sempre que tropeçarmos, para voltarmos correndo para a comunhão com Ele. O texto de Romanos 6, que diz o salário do pecado é a morte, continua dizendo: mas o dom, o presente gratuito, a sua graça, nos reconcilia com Ele, o Senhor da vida, nos livrando da morte aqui e na eternidade. Pois é, queridos, porém, nem toda separação de Deus ou sensação de desamparo é causado por pecados, mas muitas vezes por provas e lutas em nossa jornada de fé. Sim, a este momento, sim. Assim ocorreu com Jó, rotulado por seus amigos, mas carente de um ombro amigo em meio às suas provações. Quantas vezes nos sentimos assim, não é mesmo? Não pecamos, não foi fruto disso, mas nos sentimos que Deus está longe. Então o Salmo continua, vamos ler o verso 2 a 5. Por que estás tão distante dos meus gemidos por socorro, Senhor? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a minha voz, mas não encontro alívio. Às vezes parece que a nossa oração, como dizem, não passa do teto. Tu, porém, Senhor, és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti e o Senhor os livrou. Clamaram e foram libertos. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Mas aí eu sou um verme, o problema sou eu, não um homem. Todos me insultam e me desprezam. E mais, aqueles que me veem zombam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confiou no Senhor? Que Deus o livre. Será que vai o libertá-lo?
talvez se dele se agradar. Então tem mais isso. Não só a gente, mas o Senhor Jesus Cristo ouviu isso. Então, quando a gente diz que esse salmo é profético, a gente seleciona alguns textos que a gente com certeza viu se cumprir, está escrito lá no Novo Testamento. Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Né? Meu Deus, por que me desamparaste? A gente vai ver agora que eles lançaram sorte sobre as suas vestes. Mas será que o Senhor também não teve esses mesmos sentimentos? O sentimento de ver os seus discípulos fugirem e o traírem e o negarem? O quanto isso doeu na sua alma? O quanto doeu o nosso Senhor Jesus Cristo ver aqueles que Ele curou, salvou, libertou, restaurou, clamarem dizendo, crucifica, crucifica. Quanto isso doeu na sua alma, como homem que o Senhor Jesus Cristo também era sobre a terra. Que mais? Quando aqueles que estavam ali ao redor diziam, se Ele é Filho de Deus, então que Ele desça da cruz agora, né? Está escrito na palavra. Tudo isso é profético para o Senhor Jesus Cristo, mas tem a ver conosco. Muitas vezes somos confrontados com coisas assim, não é? Mas Davi, o que ele faz? Humildemente ele se dirige a Deus, lembrando de que ele não é nada e que depende somente da misericórdia e grande poder do Senhor para o defender. Esta, então, queridos, é a continuação da oração daquele que se sente desprezado. Ele dá um cheque para ver se a questão é pecado, se for, corre, pede perdão, ajusta, vai diante de Deus, clamando por misericórdia e graça, mas quando ele olha e fala, bom, isso aqui é provação, não é? Quando nos sentimos desprezados, atacados, humilhados pelos outros, nós nos humilhamos diante de Deus e com fé, confiados em sua bondade e perdão, vamos a Ele para nos trazer para perto e para nos apacentar em meio às provas da vida, porque elas virão. Ele disse que Ele andaria conosco no vale da sombra da morte, e o seu cajado e a sua vara nos consolaria. Então não é fácil passar por esses momentos. E você veja que Davi fala assim, meus inimigos me rodeiam como touros, touros de Bazã, não é? Os touros de Bazã, essa é uma região que fica ao leste do Mar da Galileia, cujo gado era forte. É uma metáfora bíblica, falando a respeito de inimigos cruéis, impiedosos que se levantam contra nós. Inimigos da fé e dos justos. Hoje mesmo existem muitas espécimes desses chifrudos, malvados, sem alma, que perseguem sem causa, que atormentam os justos e aqueles que são corretos em suas dificuldades. Estes pagarão por sua perversidade. Pode ver, vamos entregar na mão de Deus. Estamos vivendo momentos assim. Mas aqueles que em Cristo confiam serão aliviados mesmo em meio ao sofrimento e perseguições. Então, quando nós orarmos por pessoas que estão passando por momentos assim, ou quando nós passarmos por momentos assim, vamos clamar pela sobrenatural paz do Senhor Jesus Cristo, que vai estar com sua presença conosco, assim como foi lá com Daniel, que Deus enviou seu anjo no meio dos leões para que pudesse salvá-lo. Bom, queridos, mas lendo esse texto e com todas estas profecias faladas sobre o Messias, eu vou só abrir um parênteses para perguntar qual a probabilidade de Davi ter escrito esse texto 1000 anos antes de Cristo e ele se cumprir. Desde o grito da angústia na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Passando pela zombaria, que está aqui profetizada, os insultos, o desprezo, a perseguição dos touros que cercaram o salmista, né, que representariam até os romanos, o ter as mãos e os pés traspassados, a divisão das suas vestes, tudo isso profetizado, qual a probabilidade disso ocorrer? Bom, queridos, estatisticamente isto é impossível e, portanto, o Salmo 22 é considerado uma das mais poderosas profecias messiânicas do Antigo Testamento a respeito do Messias, que encontra sua plena e intencional realização na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Então, este Salmo ele é lindo e profético, fala de Cristo, fala de Davi, mas fala da gente. Mais do que isso, queridos, por isso eu digo, é um atestado da redenção das nossas vidas
pelo sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Cabe a nós, então, vendo tão grande graça de Deus trazer algo para nós, escrito 1000 anos antes da vinda de Cristo, valorizarmos a sua graça e humildemente andarmos e permanecermos em sua presença, crendo e dependendo da sua bondade para nos conduzir até a gloriosa morada eterna que Ele está preparando para cada um dos seus filhos, conforme Ele prometeu. Vou preparar lugar para vocês. Bom, e agora vamos ler o finalzinho deste salmo, que é o verso 22 em diante. Proclamarei teu nome a meus irmãos, no meio do teu povo te louvarei. Louvem o Senhor todos os que o temem, glorifiquem todos os descendentes de Jacó, todos os descendentes de Israel reverenciem-no, pois ele não desprezou nem desdenhou o sofrimento dos aflitos. Isso não está em Deus. Esse desdém, esse desprezo não está em Deus. Ele apenas, muitas vezes, segura aquilo que ele vai operar para que a nossa fé cresça. Nós precisamos nos fortalecer em fé. Ele não nos dá as costas, está escrito, não lhes deu as costas, mas ouviu os seus clamores por socorro. Lembra lá do Egito, o povo ficou escravizado, mas Deus mandou Moisés. Demorou? Pode ser, mas Deus sabe, o tempo de Deus é perfeito. A gente fala isso, mas na hora a gente quer que aconteça muito rápido, não é verdade? Eu te louvarei, diz Davi, cumprirei meus votos junto àqueles que te adoram. Os pobres comerão, se saciarão, todos os que buscam o Senhor o louvarão e terão um coração cheio de alegria sem fim. Toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para ele. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor reina e governa sobre todos os povos. Que até os ricos da terra celebrem e o adorem. Todos os mortais se prostrem diante dele, todos cuja vida terminará como pó. O que Davi está dizendo aqui? Meu querido, minha querida, louve a Deus, adore a Deus, tenha sua devoção pessoal diária para com Ele, não deixe de adorá-lo mesmo em meio a provas. Davi estava falando no meio da prova e até se referindo ao Messias, né? Dizendo que tinha sido desamparado, mas ele confessa no final, nossos filhos, até os nossos filhos, nossas gerações o servirão, as gerações futuras ouvirão sobre o Senhor, proclamarão sua justiça aos que ainda não nasceram e falarão a respeito de tudo que ele fez. Somos nós somos as gerações futuras que estamos falando de tudo que ele é e faz. Sim, queridos, a nossa esperança bendita em nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, assim como Davi, busquemos a Deus a tempo de poder encontrá-lo. As portas estão fechando, a graça daqui a pouco vai embora e tudo isso aqui vai passar. E que como nosso Senhor, ao nos sentirmos longe e abandonados, saibamos que Ele, Deus, sempre está perto e que a sua ressurreição e vida eterna são promessas que jamais falharão. O Senhor tem as suas promessas claras para a nossa vida. Então busque em Deus o propósito para a sua vida, persiga isso sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, pela graça e poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor foi à cruz e ali pagou um preço tão grande, Senhor, que ali o Senhor clamou a Deus, por que o Senhor me desamparou? Mas o Senhor aguentou todo aquele sofrimento por amor de cada um de nós. Por isso estamos aqui hoje, Senhor. Então, Senhor, te agradecemos porque passou tudo isso, a ressurreição é presente e cada um de nós tem sido trazido, Senhor, para a luz, para a vida, pela tua obra, Senhor, única e preciosa, Senhor. Muito obrigado pela cruz, muito obrigado, Senhor, pelo teu sofrimento, por aquilo que o Senhor passou por nós. Nos lembramos sempre disso, Senhor, e te louvaremos por toda a eternidade, pela tua graça e bondade, em nome de Jesus. Essa é a palavra que o Senhor preparou para hoje, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe, que você esteja aos pés do Senhor, nunca saia dali, mesmo em meio à luta e provação. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus guarde a sua família e que você, se gostou, curta e mande a sua mensagem e que você tenha uma semana abençoada e caminhe na presença do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém.